Fala pessoal, mais um corte aqui pra vocês, a Lili Nascimento, direto lá do Parque São Jorge, atualizando as informações do Corinthians pra vocês, mas já adianto, tá? Que os porcos estão em choque de ter pegado o Coringão nas oitavas de final. Vou colocar aqui pra vocês o corte pra vocês darem uma olhada. Peço por favor que se inscreva aí no canal, curta o vídeo pra sempre receber as notícias do Coringão. Sem mais enrolação, bora pras notícias. Vamos girar a nossa equipe de reportagem ainda, porque o Corinthians tem informação, claro, também se preparando depois desses sorteios, né? Poxa vida, vai pegar exatamente o Palmeiras numa Copa do Brasil. Lili, bom dia pra você. Bom dia, Mari, Bruno, amigos do estúdio, fãs de esportes. Eu estou aqui no Parque São Jorge, né? Porque lá no CT Joaquim Grava a seleção está treinando. O elenco do Corinthians está de folga. Eles retornam na próxima quarta-feira, né? Retomar os treinamentos, até porque tem jogo contra o Grêmio antes da pausa também para o Mundial. E aí, durante essa pausa, o técnico Dorival Júnior tentará recuperar. Claro que o departamento médico, né? Mas ele ficará de olho ali se ele terá retornos importantes. Tem o Yuri Alberto, o Carrídio e o Ranieri, os dois com lesão na coxa esquerda, ainda sem previsão de retorno. Portanto, fica o trabalho aí do departamento médico do Corinthians para tentar recuperar esses jogadores. O Carrídio mesmo lesionado foi com a seleção peruana. Então a gente aguarda aí para ver os próximos passos. E você me chamou falando sobre o sorteio da Copa do Brasil, sobre o Corinthians enfrentar o Palmeiras. Pois é, ainda a Copa do Brasil, que ganhou um peso gigantesco para o Timão depois da eliminação na Libertadores, na Sul-Americana. E a situação no Brasileirão, a torcida tá pegando no pé, quer uma resposta. Então o técnico Dorival Júnior vai apostar todas as fichas aí na Copa do Brasil, sabendo que terá um adversário dificílimo pela frente. Por isso essa corrida contra o tempo para tentar recuperar esses jogadores que são importantes, né? São titulares na equipe. Só que em meio a tudo isso, tem a tal da janela de transferências, que o Corinthians não consegue afirmar, e nem mesmo os atletas quem irá permanecer ou não, tá? Tem essa situação do Yuri Alberto, propostas que estão chegando, sondagens também. O Corinthians vai tentar segurar, mas não consegue, né, segurar 100% para a imprensa, para o torcedor, de que ele será mantido, mas de que fato haverá um esforço, bem como um esforço para também trazer algum reforço para o técnico Dorival Júnior, que precisa principalmente de jogadores que atuem pelos lados, né? Os famosos pontas. Hoje que o Corinthians carece um pouco, né? Tem a situação do Thales Magno, tem o Romero também, tem o Kaique, que ainda não jogou com o técnico Dorival Júnior, Kaique da base. Portanto, será um mês de pausa, um pouco de descanso, depois, claro, do jogo contra o Grêmio, mas também de uma busca incessante no mercado para trazer mais jogadores. Mari. E ver ainda toda a questão política do clube nesse período, né? Exato, Quem será? Financeira. Quem vai cuidar disso, né? Dessas respostas. Também. Tem o derby, talvez um dos últimos derbys, porque Corinthians e Palmeiras já teve muito por Libertadores, já teve decisão de brasileiro, obviamente no Paulista. Faltava um pela Copa do Brasil. Aliás, nunca haverá teve? dois. Não, pela Copa do Brasil é fato virgem, como diria um amigo meu, pesquisador. Palmeiras e Corinthians pela Copa do Brasil, nunca. Então chama muita atenção, né? O Bahia pega o Retrô, alguém irá dizer, deu sorte de pegar o Retrô, mas o Retrô tá aí porque tirou Fortaleza. Tirou gente grande. Assim como o CSA tirou o Grêmio. Para alguns, inclusive, é o que sobrou, além do brasileiro, né? O Corinthians, por exemplo, só tem a Copa do Brasil. Fora a disputa do Campeonato Brasileiro. Está fora de todas as competições sul-americanas. Então vai. Corinthians e Palmeiras para você tem favorito, professor Celso? Nunca tem favorito. Nunca tem? Ainda mais nessas condições que a gente está falando. A gente não sabe. A tendência é que o Corinthians Mas no chegue... momento o Palmeiras tem mais time. No momento, Não e a tem? tendência é que continue tendo até lá. O que não significa que é favorito, concorda? Nem sempre. Acabamos de ter um paulista, uma decisão de paulista mais ou menos nessa condição, com um mando invertido, é verdade, e o mando foi muito importante na questão do paulista, né? Por mais que o Abel não goste da questão do mando, mas para o Corinthians Sim, foi muito importante. porque o Corinthians ganhou Porque dentro ganhou da fora. casa do Palmeiras. Esse é um argumento. Mas dessa vez a final será na casa do Palmeiras. A decisão será na casa do Palmeiras, né? E tá ali com Atlético e Flamengo, né? Atlético e Flamengo chama a atenção, como o Eugênio falou, nacionalmente. Porque a grande rivalidade interestadual que permanece ao longo dos tempos. As rivalidades interestaduais geralmente são muito em função do momento dos clubes. Grêmio e Palmeiras, Corinthians e Inter. Esse não, esse é acima de tudo, é acima do momento em que eles estejam, né? O grande rival do Galo fora o Cruzeiro é o Flamengo. Antes de perguntar para vocês,
Eu já vou opinar, então, em relação ao confronto Flamengo e Atlético Mineiro. Eu vejo o favoritismo leve, mas vejo para o Flamengo. Favoritismo não significa que vai ganhar ou não. Claro que o Galo pode passar, tem um certo equilíbrio, mas o Flamengo, para mim, no momento, tem mais time, mais elenco que o Galo. Qual a sua análise ou visão neste momento, hoje, dia 3 de junho, de Palmeiras e Corinthians, o confronto, o derby? A gente sabe que o Palmeiras hoje é um time mais consistente que o Corinthians, porém, clássicos deste nível diminuem as diferenças, né? Estreitam as diferenças. A gente viu recentemente uma final de Campeonato Paulista em que o Corinthians saiu campeão, olha só, vencendo o primeiro jogo dentro da própria casa do Palmeiras. Então, e daqui até lá, a tendência é que o Corinthians consiga recuperar, né? O Yuri, se o Yuri voltar a jogar pelo Corinthians, a gente não sabe ainda, porque tem a possibilidade dele sair, né? Mas que o Memphis volte à sua condição. Quem sabe que se a questão política interna tenha um norte, né? Que hoje parece muito... Um desfecho indecisa, bom para o clube, será? Indefinida. Então, tem que esperar o que vai acontecer até lá, o Garro voltando a uma boa condição. Tudo isso pode fazer com que o Corinthians chegue ainda mais forte. É claro que se fosse hoje, o Palmeiras estaria muito, muito à frente do Corinthians. Mais uma vez, do ponto de vista do Corinthians, vai ter que ser na superação, como tem sido há muito tempo. Foi nessa final de Paulista, foi nas análises que a gente faz de Corinthians e Palmeiras de pelo menos 8 anos para cá. Todas essas condições que a gente está colocando tem que acontecer para o Corinthians ainda equilibrar esse confronto. O Palmeiras está muito na frente. Como uma grande fase de Hugo Souza, que a gente vê defendendo o pênalti aí do Rafael Veiga. Sim, aí vai dizer, o Corinthians ganhou, o Paulista ganhou, mas muito na superação. Uma estratégia no primeiro jogo, segurando o segundo. Uma estratégia, eu diria, para quem gosta mais de futebol e de bastidores desagradáveis, é uma estratégia desagradável, na minha visão. Nos últimos 10, 15... Bastidor desagradável, eu vou te falar. O que aconteceu no segundo jogo, quando os últimos 10 minutos não teve jogo, porque estava uma fumaça absurda. Eu fui muito crítico nisso. Você concorda comigo? Foi muito crítico. Não é verdade? Teve jogo? Não, depois que teve o pênalti, né? Aquele pênalti que gerou muita polêmica, a expulsão do Félix Torres, e aí o Memphis levou a bola lá para o fundo e subiu em cima dela. A partir dali acabou o jogo. O Corinthians ainda perdeu uma chance de fazer o gol da vitória. Teve uma chance com o Yuri. Com o Yuri Alberto, mas realmente... Sem desmerecer o título do Corinthians, foi merecidíssimo, mas... Sim. Para quem gosta de futebol como eu prefiro que os últimos 5, 8 ou 10 ou 12 minutos sejam de futebol e não só de catimba e de fumaça no campo. Em função daquilo, né, a torcida do Corinthians foi proibida de levar bandeiras, de levar faixas, de levar tambores para arquibancada. Está jogando assim, né? Mas são condições que não se repetirão, até porque agora a decisão é no campo do Palmeiras. Só se o Palmeiras fizesse isso. Você tem certeza? Não creio. Você tem certeza disso? Que não se repetirão? Estamos falando de Brasil e de futebol brasileiro. Eu não duvido de nada, hein? A bola está com o Palmeiras, né? Será da casa do Palmeiras. É verdade. Agora do lado direito, Sormani. Cruzeiro e CRB. Cruzeiro. CSA e Vasco. Eu acho que aí vem a surpresa, CSA. Opa. É a cara do Vasco, hein? É a cara do Vasco. Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras? Puxa vida, hein? Segundo Esse jogo é no muito Allianz, hein? difícil de dar Segundo palpite. jogo é no Allianz, né? É, no Allianz. Mas mesmo assim é muito difícil de dar palpite esse aí. Nossa, é difícil mesmo, hein? Vai ter que dar. Vai pros pênaltis. E como o Corinthians tem goleiro melhor, vai passar o Corinthians. E tem o fator Yuri Alberto, né? Que a gente não sabe se vai estar recuperado até lá. E ele tem sido o grande jogador do Corinthians nos derbys. Então, não ter o Yuri Alberto seria um problemaço pro Corinthians. Mas você trouxe uma informação semana passada, né? De que a recuperação prevista de 6 semanas, né? De 6 a 8 semanas. Então, seria bem em cima ali mesmo, talvez pro segundo jogo e tal. Mas aí vai depender de como ele se recupera. Também é complicado esperar que o cara vai voltar no primeiro jogo, um derby, e voltar bem. Então, difícil. Isso se ele ficar, né? Porque ele tem propostas também, eventualmente. Muita coisa vai acontecer. O Yuri Alberto, ele é o fiel da balança do Corinthians, né? É um time sem ele, um time com... E eu acho que tem uma coisa que a Isa falou agora, que tem a projeção de como os times vão estar daqui a 2 meses. O Palmeiras vai estar sem o Estevão, mas pode contratar alguns jogadores, né? Pode fortalecer o time. O Corinthians não tem esse vislumbre. O São Paulo pode estar mais fraco também. O Atlético Paranaense talvez se ajeite. Então é difícil fazer um prognóstico com 2 meses de antecedência. Agora a gente tá falando por agora, né? O retrato... Por agora, exatamente. Recorte atual, né? O time que eu vejo muito forte para essa disputa é o Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro é um time que
já se acertou muito bem com o Leonardo Jardim e tende a melhorar. Então eu acho que esse tem a gente consegue ver um potencial de melhora, né? Eu hoje, assim, aposto que o Cruzeiro vai ganhar um título. Eu também. Porque o Cruzeiro vai ter tempo para trabalhar agora. O time encaixou. O Cruzeiro vai ter tempo para trabalhar agora, né, nessa pausa pro Mundial. Tá fora da Sul-Americana, que por um lado é ruim, porque seria um título acessível para o Cruzeiro ganhar e conquistar a vaga para Libertadores, mas por outro, o Cruzeiro vai poder colocar toda a sua atenção nos campeonatos nacionais. Exato. Eu acho que esse time do Cruzeiro tá muito bem encaixado e, para mim, é candidato a ganhar uma Copa do Brasil ou até mesmo o Campeonato Brasileiro. A gente não sabe como o Palmeiras e o Flamengo, por exemplo, que são 2 postulantes ao título brasileiro, vão estar ali com Libertadores, calendário, enfim. Então, acho que o Cruzeiro belisca alguma coisa esse ano. Então, era esse o raciocínio que eu fazia do Santos no começo do Campeonato Brasileiro, entendeu? Com o Neymar inteiro. O Santos não ia ter que se dividir com nada. É o que vai acontecer com o Cruzeiro agora. O Cruzeiro não tem Sul-Americana, não tem... Ele tem a Copa do Brasil, né? Lógico. Copa do Brasil e o Brasileirão. E o Brasileirão, entendeu? E eu acho que o Cruzeiro tem condições de ganhar qualquer um desses 2 títulos. Se bobear, ele pode ganhar os 2. Porque Palmeiras, Flamengo vão estar pensando na Libertadores. É o grande objetivo. É a Libertadores. Então eu acho que por aí, vai comendo por fora, pela beirada, a hora que você percebe, ela tem 7 pontos na frente do segundo colocado no Brasileiro. O Flamengo, o Felipe Luiz falou que o objetivo do Flamengo nesse ano era o Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que vai depender muito do que vai acontecer de fato, porque o Flamengo tem um jogo complicado contra o Internacional na Libertadores, e aí eu até tenho uns amigos flamenguistas que estavam falando assim, eu achei ótimo esse confronto, porque aí logo de uma vez, se o Flamengo for pra sair, então sai e já foca no Brasileiro de uma vez, ou, ok, vamos passar e... O Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil, certo? É o atual campeão. Convenhamos, entre o Brasileiro e a Copa do Brasil, o Brasileiro é mais importante. Então, se tiver que fazer alguma escolha, se é que vai ter que fazer, mas o Flamengo tem um elenco muito legal, eu acho que não há necessidade disso, mas se tiver que fazer, se opte pelo Campeonato Brasileiro. Que ele não ganha desde 2020. Eu acho muito para o time mais caro do Brasil. Né? Exatamente. Pode completar 5 anos sem ganhar o Campeonato Brasileiro. É muita coisa. É muita coisa. Flamengo. É muita coisa, é verdade. Até porque o Campeonato Brasileiro paga mais do que a Copa do Brasil, ao contrário do que as pessoas dizem. A Copa do Brasil é o torneio que mais paga no Brasil. Não é verdade. O campeão da Copa do Brasil não ganha o que ganha o campeão do Campeonato Brasileiro. Porque tem dinheiro de televisão, tem dinheiro de cota igual para todo mundo e tem a premiação do campeão. E mais, o jogo que passa na Globo, na Record, tal, tem um plus ali. Coisa que não tem na Copa do Brasil. A Copa do Brasil não tem dinheiro de televisão. A Copa do Brasil, o dinheiro que você recebe é o avançar de fases. Então a Copa do Brasil... Ao contrário, que acho que a esmagadora da maioria das pessoas diz, não é o torneio que paga mais no Brasil. Quem paga mais é o Campeonato Brasileiro. O Fagá falou aqui no ponto que o primeiro jogo das oitavas da Libertadores é na semana seguinte do segundo jogo da Copa do Brasil. Então pode também ter um abalo, sei lá, claro. São Paulo for eliminado pelo Atlético Paranaense, vai chegar em frangalhos contra o Atlético Nacional e assim por diante. Ontem eu encontrei um amigo São Paulino e ele falou, eu não gostei do sorteio do São Paulo porque não pegou nem um time muito difícil, que poderia eliminar o São Paulo de uma vez, nem um muito fácil. Então vai ter que estar vigilante o tempo inteiro. E vai continuar em 3 frentes, né? Provavelmente. Se passar, fica em 3 frentes. E o São Paulo tá flertando com o precipício no Brasileiro. Eu acho que o São Paulo tinha que sair da Copa do Brasil quanto antes, cara. Mesmo, assim. Porque senão pode brigar com rebaixamento até o final, eu acho. No Brasileiro, o São Paulo tá muito preocupante. São 3 campeonatos, né? Brasileiro, Copa do Brasil e a Libertadores. Exato. E duelos encardidos. E pra muita gente, não é o meu caso, o elenco do São Paulo não é uma grande coisa. Eu acho o elenco do São Paulo bom. Eu também acho bom. Dá para encarar essas 3 frentes. Desde que haja uma organização ali por parte do Zubeldia e tal, de saber dividir bem os campeonatos. Por incrível que pareça, eu acho mais difícil ele ganhar a Copa do Brasil do que a Libertadores. Ambos são muito difíceis, mas é que ele vai pegar eventualmente o Flamengo e o Atlético, Atlético Mineiro. Nas quartas, né? Não. Ele passar. É sorteio de novo. Sorteio de novo. Ah, não é verdade. Não, sorteio de novo. Ah, é verdade. Ele pode, por exemplo, pegar o CSA. Digamos que o CSA elimina o Vasco. É verdade. A Copa do Brasil é tudo sorteio. Entendeu? Né? É verdade. Aí já tá na semifinal. Por isso que a gente não vai fazer a projeção da Copa do mais... Brasil, mas a da Libertadores a gente vai fazer a projeção.
Isso, esse que já tem deixa eu definido. Né? Posso dar uma informação aqui Claro. direitinho? Porque o Avelar, que é nosso companheiro aqui da Placar, me passou aquela matéria que a gente chamou, que você pode ver completa no site. Mas o que acontece? O Palmeiras ganhou um Campeonato Brasileiro de 94 em cima do Corinthians e tem as 2 eliminações da Libertadores. Foram esses os momentos em que o Palmeiras ganhou e aí por isso que tem esse recorte de competições nacionais e que são poucos os enfrentamentos, né? E a Libertadores. E aí no torneio Rio-São Paulo também o Palmeiras leva vantagem, 2 títulos do Palmeiras contra 1 do Corinthians. Só que aí quando a gente fala de Campeonato Paulista, o Corinthians tem uma boa vantagem, são 12 dos 19 confrontos, o Corinthians levou a melhor. O Corinthians tem um histórico melhor contra os 3 grandes, os outros 3 grandes de São Paulo? Tem, né? Tem. Sim. O Corinthians não Menos tem contra o desvantagem com nenhum. Nenhum, né? Não. Mas no número de vitórias, você É. diz? Não, contra o Palmeiras tem menos agora. Né? Ó, o Palmeiras- tem mais agora o vitórias. Palmeiras passou, Palmeiras né? tem... Mas em mata-mata o Corinthians ganha dos 3, é isso? Não tenho essa informação, mas acredito que sim. É. Porque São Paulo e o Santos tem apanhou não. do Corinthians. É. Não sei como ganhou a Copa do Brasil na semifinal ali. A gente já tem a projeção da Libertadores, turma? A gente consegue colocar os enfrentamentos, os confrontos. Vamos pagar o site primeiro, vamos lá. Aqui o site a matéria no site da Placar, falando: o Corinthians leva vantagem sobre o Palmeiras em mata-matas. Derby nas oitavas de final será o primeiro encontro entre Timão e Verdão na Copa do Brasil. Confira o retrospecto completo em jogos decisivos. Tem como scrollar aí? Dá pra ver? A foto, né, que ilustra a matéria do Paulista de 99, que o Corinthians vence na semana seguinte ao título da Libertadores do Palmeiras. Então o Palmeiras estava tirando uma onda também, os caras com o cabelo pintado, porque tinha eliminado o Corinthians na Libertadores. Esse foi talvez o ano de maior rivalidade desse derby, em 99. Esse né? jogo é aquele jogo do Paulo Nunes com o Edilson, né? exatamente. Nossa, eu lembro onde eu tava nesse jogo, cara. Eu lembro onde eu tava. Acho que todo mundo se lembra onde tava nessa pancadaria. Foi lamentável. Foto de Alexandre Batibuli, que segue com a gente, é um gênio da fotografia, fotaça, né? Ó, então se você quiser ler essa matéria e outras tantas no site da Placar, incrível, você tem que escanear esse QR Code e tem o link também do site pra você entrar. Falou, turma? É isso. Pessoal, essa é a verdade, tá aí, né? O pessoal colocando aí o Palmeiras, né, como favorito, mas muitos falam, não tem favorito em derby, cara, não tem. Não, a verdade é que em história, nos confrontos recentes, né, o Corinthians tem sido o grande carrasco aí do Palmeiras, tirando a última vitória. Lógico que o Corinthians perdeu aí, tomou 2 gols do Palmeiras, acho que em 16 minutos, e poderia ter sido 3, 4. Mas tirando esse último jogo aí, cara, desde o jogo lá da cabeça de porco lá na Neoquímica Arena lá, a gente tem sido carrasco, velho. Aquele jogo lá do porco, né, foi o jogo que impulsionou o Corinthians dar aquela arrancada vitoriosa no final do campeonato. Tem a final do Paulista que os caras perderam, né? Perderam dentro da casa deles, de novo pro Corinthians, e não conseguiram arrumar nada em Itaquera. Então, assim, os caras vêm mordendo, é lógico, tá, pessoal? Sem clubismo aqui, sem clubismo nenhum. O peso tá do lado deles. Não que o Corinthians não tem que ganhar, se perder, não tô falando isso, cara, vai ganhar. Vai ganhar porque o Palmeiras caga pra trás pro Corinthians, velho. Pode estar com Abel Ferreira, com 100 bilhões de Crefisa, pode estar o que for lá, Leila, Pereira, Bereira, que for que tem lá. O Palmeiras vê o Corinthians, o Palmeiras treme na base, cara. Treme na base. Até o Massini falou aí que, preferia, né, o São Paulo é mais odioso, tentando tirar o peso. Preferia o São Paulo porque o São Paulo tem mais ódio e não sei o que lá e bababá. E aí, cara, ó, esquece. Tentando só tirar o peso de que é um Corinthians e Palmeiras e eles estão em choque. Tão louco pra dar o troco e a última oportunidade de confronto, né? De mata-mata, porque não se encontra mais mata-mata esse ano, só ano que vem, porque o Corinthians não tá na Libertadores. Então, é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, se inscreve aí no canal, dá essa moral aí pra gente, curta o vídeo pra sempre receber as notícias do Coringão, beleza? Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu!